Muito boa noite, bem-vindos ao Papo Antagonista desta quinta-feira, dia 18. Hoje uma edição especial, porque a gente está com o Sérgio Moro aqui no estúdio. Uma entrevista da qual também participam o Mário Sabino, no estúdio em São Paulo, e o Diogo Mainardi, lá de Veneza. Muito boa noite, Sérgio Moro, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você, com o Diogo e com o Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, Diogo. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Moro, por participar desse papo conosco. Eu que agradeço. Noite, é sempre Moro. bom. Boa noite, Cláudio. Muito bem. Bom, a ideia é justamente fazer um bate-papo, aproveitando aí a sua filiação ao Podemos. E, naturalmente, todas as articulações estão sendo feitas para essa pré-candidatura à presidência da República. Eu gostaria de pegar justamente o gancho da sua filiação. Você fez um discurso que teve uma repercussão muito boa. Nele você trouxe pelo menos duas ideias que eu gostaria de detalhar aqui. Uma é a criação de uma força-tarefa para a erradicação da miséria, e a outra é a criação de um tribunal anticorrupção, um Tribunal Nacional Anticorrupção. Se você puder detalhar essas duas propostas, obrigado. Então, existe um projeto em construção, tá? Eu coloquei meu nome à disposição, nós estamos trabalhando num projeto, conversando com especialistas e também vamos conversar com a sociedade, com as pessoas, todas as pessoas, para ter um projeto que seja factível e tenha credibilidade. Entre as propostas, uma que é fundamental é a erradicação da pobreza. Isso é algo que nos entristece, é algo que nós já deveríamos ter resolvido no passado. E é possível. O Brasil tem uma economia que não vai bem no momento, evidentemente, mas tem uma economia robusta, que tem condições de enfrentar esse problema. Na construção desse projeto, nós temos falado com vários especialistas. Tivemos uma reunião há 2 semanas e igualmente na semana passada para conversar com especialistas em políticas de enfrentamento à pobreza. E esses especialistas, né, eles recomendam principalmente que nós possamos criar uma solução que vá além desses programas de transferência de renda. Os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, como era o antigo Bolsa Escola e agora o Auxílio Brasil, são importantes. Mas é preciso ter uma solução mais customizada para o enfrentamento da miséria e da pobreza. Então, a ideia ali é você ter uma governança que possa identificar, em relação a cada vítima da pobreza ou a cada comunidade que tenha esses problemas, qual é a solução específica que possa permitir que a pessoa escape da armadilha da pobreza. Às vezes é uma questão de um emprego, às vezes é uma oportunidade de ensino, às vezes é um tratamento para a saúde. Então precisa ir além dos programas de transferência de renda, sem prejuízo de reconhecer a importância deles. E essa história do Tribunal Nacional Anticorrupção, como é que funcionaria isso? A gente tem o Supremo hoje, acaba tudo indo parar no Supremo, inclusive a própria Lava Jato passou a ser desconstruída via Supremo. Como é que você vai criar um Tribunal Nacional Anticorrupção? Como é que você viabiliza isso constitucionalmente, inclusive? Bem, dentro do projeto, uma parte importante é nós restabelecermos, reconstruirmos o combate à corrupção. Eu tenho dito de maneira muito clara, nós precisamos ir além do combate à corrupção, isso é evidente, mas o combate à corrupção também é algo importante. Não porque é um projeto de vingança ou de punição, não existe qualquer sentimento dessa espécie. Mas a nossa visão é que o combate à corrupção é essencial para que nós possamos viabilizar outras reformas. Boa parte das nossas dificuldades, a minha percepção, nós não conseguimos avançar, não conseguimos implementar essas reformas, porque nós temos uma espécie de captura do Estado, da estrutura do Estado. Parte disso é uma corrupção pura e simples, é suborno, e parte disso é simplesmente a classe política, as autoridades colocando os seus interesses à frente do interesse público, do bem comum. Então o combate à corrupção é fundamental para essa finalidade. Existe uma experiência que é bastante interessante, em direito comparado, alguns países tomaram espaço. Um deles é uma experiência muito interessante da Ucrânia. A Ucrânia teve aquela revolução em 2013, 2014, em que houve até deposição de um presidente, e a Ucrânia voltou seus olhos à União Europeia, né, deixando de lado um pouco a ligação histórica com a Rússia.
E uma das percepções foi que não funcionavam os tribunais no enfrentamento da grande corrupção. E eles criaram daí uma Corte Nacional Anticorrupção. É um órgão específico encarregado apenas de julgar esses casos grandes de corrupção. Contaram com ajuda, financiamento e também planejamento da comunidade internacional e formaram essa Corte Nacional Anticorrupção. Como eles fizeram para garantir que os juízes e servidores desse tribunal fossem vocacionados para essa função? Eles abriram oportunidade para juízes e magistrados do país se inscreverem, tá? Também advogados e professores, mas submeteram essas pessoas a um intenso escrutínio, uma diligência para verificar se as pessoas tinham passado de integridade, se eram pessoas vocacionadas, se eram as pessoas que tinham um compromisso, não um compromisso ideológico, mas um compromisso de entender que a corrupção é um problema e deve ser enfrentada. Então é uma das ideias do projeto. Como eu disse, é um projeto que está sendo construído e é um dos problemas que nós temos no país, né? Nós não temos visto nos últimos anos, infelizmente. Tivemos a Lava Jato, que foi um grande diferencial no combate à corrupção no Brasil, mas infelizmente houve um arrefecimento do combate à corrupção. E uma das propostas é essa: vamos encontrar uma solução que seja definitiva, que seja adequada a esse tipo de problema, que é um problema sério. Via emenda constitucional. Moro, eu entendo a parte do julgamento, da condenação, da punição, da corrupção. Mas, em primeiro lugar, eu volto um pouco no tempo e digo que você é um tremendo sortudo, né? Porque você apresentou a sua candidatura e o Bolsonaro entregou os pontos se filiando ao PL do mensaleiro Valdemar Costa Neto, né? Você nem precisa fazer campanha, você já está no segundo turno com um adversário desse. Agora, se coloca uma questão: como é que se governa sem o suborno e sem a propina? Você, evidentemente, não vai subornar e não vai pagar propina, ao contrário do que fizeram Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula. Mas como é que se governa, ainda mais estando num partido nanico como o Podemos, com 9 deputados, mesmo que cresça um pouco, você não tem uma estrutura que possa aprovar projetos. Como é que se governa o Brasil sem pagar propina? Como é que você pretende fazer isso? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, Diogo, porque a gente pediu para os espectadores mandarem perguntas. E essa foi a pergunta que o Diogo está fazendo, e ele não sabia disso. A pergunta que ele está fazendo foi a pergunta mais repetida que todo mundo fez. A maioria das pessoas que nos acompanham fez essa mesma pergunta que o Diogo está fazendo. Só esse dado que eu acho que só reforça... A voz da nação. Só reforça a tua pergunta, Diogo. Diogo, acho que é uma pergunta muito pertinente. Primeiro, você tem que construir um governo em cima de um projeto. Qual que é a nossa dificuldade hoje? E eu até poderia perguntar para você, poderia perguntar aqui para o espectador. O governo tem um projeto de país? Ou melhor, o governo tem um projeto para qualquer coisa? Não sei, talvez para reeleição apenas, né? E não é um projeto do país. Então, primeiro, nós precisamos ter um projeto sólido, consistente, e esse projeto tem que ser fundado também em princípios, em valores, e precisa ter liderança para esse projeto. Hoje o país não tem projeto e não tem liderança. E quando a gente olha no passado, em muitos casos, também não se vê um projeto sólido de país e liderança. Se nós tivermos um projeto sólido, nós conseguimos construir apoios políticos e alianças políticas em cima desse projeto e em cima dessa liderança. Tem muita gente boa na política, tem gente também ruim, né? Vamos aqui ser sinceros, mas eu sempre tenho a crença que as pessoas reagem aos incentivos que lhes são dados. Se os incentivos são ruins, a tendência é as coisas piorarem. Se os incentivos forem bons, a tendência é das coisas melhorarem. Então, se você tiver o projeto correto, a liderança firme, se você tiver princípios e valores que fundam esse projeto, é possível sim avançar. As coisas não vão mudar da noite para o dia,
tá? Vamos ser bastante realistas, mas nós podemos, pelo menos, colocar o país no rumo certo e num trilho para que as coisas comecem a funcionar. Vamos lembrar aqui uma experiência que houve no passado, do governo do Fernando Henrique Cardoso. Haviam 2 partidos que formaram uma aliança, né, o PFL e o PSDB, e havia um projeto. Tinha problemas naquela época? Tinha problemas naquela época. Mas o país tinha um certo rumo, tinha uma certa direção. E se logrou naquela época algo muito importante que nós não víamos no passado, que foi a estabilidade econômica, que é um dos fundamentos da prosperidade. Hoje, absolutamente contrário, a gente vê, pura e simplesmente, os agentes políticos, o Congresso, com todo respeito, muitas vezes até o próprio Judiciário, trabalhando ali com seus interesses paroquiais, sem aquela visão de país. Isso muito deve ser tributado na conta do Poder Executivo, que não tem rumo. O presidencialismo exige que nós tenhamos um presidente com liderança, um presidente que seja um modelo. E nós não temos isso. Vamos ser bastante francos. Você vai pedir para não votarem no Lira e no Renan? Porque o problema todo, acho que é o que o Diogo está botando, é que você, se você tiver... Você, por mais que você governe, por exemplo, pelo exemplo, né? Se você tiver um Congresso reeleito, esse Congresso que está aí reeleito, você está empichado em 6 meses, né? Se muito. Não, como eu disse, você tem que traçar linhas, princípios que você não ultrapassa, mas você tem que dialogar com todas as pessoas. E aí você constrói o projeto, você constrói a política em cima de um projeto definido. É possível avançar, a gente não está, vamos dizer assim, condenados à corrupção, ao suborno. Outros países já tiveram situações difíceis, tão difíceis como a nossa, e eles vão avançando paulatinamente. Nós mesmos já tivemos em situações piores. Nós passamos mensalão, nós passamos petrolão, durante a Lava Jato nós vimos o país avançar, né? Agora estamos numa situação ruim, mas daí a dizer que não tem saída dessa situação, aí eu não acredito nisso. Eu acredito no potencial que nós temos, né? Cada brasileiro e também como país, de nós irmos adiante. Não vejo um beco sem saída. Se eu visse um beco sem saída, eu não estava aqui. Claro. O Mário está querendo perguntar. Ô Moro, como é que você vê, o que você sente ao observar, ao ver um ex-condenado pela justiça, em 3 instâncias pelo menos, ser recebido como chefe de Estado na França, como é o caso do Lula? A mim me dá um tremendo desânimo, e eu imagino que há muitos brasileiros. Mas o que você sente, já que você vem sendo, inclusive, atacado pelo próprio Lula nesse cenário, nessa cena internacional, nesse palco aí que ele conseguiu? Eu vejo isso com muita clareza durante a Operação Lava Jato. Ou melhor, vamos dar um passinho atrás. O Brasil sempre teve uma imagem ruim na comunidade internacional em matéria de corrupção, tá? Teve um episódio até um pouco antigo, na década de 90, em que um relatório de um secretário de comércio dos Estados Unidos afirmou que o Brasil tinha corrupção endêmica. E aquilo gerou toda uma movimentação e correções diplomáticas, mas era um pouco a verdade dos fatos. Em filmes de Hollywood, o Brasil muitas vezes aparece como um destino final de criminosos que fogem da lei. Durante a Lava Jato, essa visão do país mudou. E o Brasil começou a ser visto como um país que estava fazendo a lição de casa. Estava enfrentando a impunidade da grande corrupção. Criminosos que roubavam e permaneciam livres estavam finalmente pagando pelos seus crimes. O Brasil passou a ser visto também como um exportador de provas, né? Houve uma onda anticorrupção na América Latina, principalmente, em certa medida na África, em decorrência dos trabalhos que foram feitos aqui no Brasil. Isso levantou a reputação internacional do Brasil de uma maneira incrível, né? De uma maneira muito positiva. Houve depois, infelizmente, alguns retrocessos nesse combate à corrupção, e houve também uma tentativa, baseado em fatos que não são verdadeiros, de desconstrução da Lava Jato.
Nós temos que recuperar essa trilha, né, e demonstrar a verdade daquilo que aconteceu. Por isso que eu tenho dito, disso, inclusive no meu discurso, nossa grande arma nessa jornada vai ser a verdade, vão ser os fatos. Nós não vamos trabalhar como fazem os extremos, com fatos alternativos, com mentiras, com reconstruções históricas. Então nós precisamos repor a verdade dos fatos, Mário, tanto aqui internamente, como em parte da comunidade internacional. Às vezes as pessoas podem se equivocar, ter uma visão errada daquilo que aconteceu, mas a verdade está dentro das pessoas, elas precisam ser lembradas. Você conta com alguma assessoria internacional, Moro? Porque o PT, ele é muito, como tem muitas articulações, né? Assim como todos os partidos de esquerda do mundo. Muitas articulações, muita gente internacionais, conta com muitos simpatizantes e tudo mais. Inclusive que assinam artigos contra a Lava Jato, atacando a Lava Jato, atacando a sua figura, dos procuradores, em jornais, por exemplo, como o New York Times. O New York Times deu primeira página para o diretor aí da Sciences Po, que recebeu o Lula lá em Paris. Você tem uma equipe de assessoria internacional que possa, por exemplo, fazer um contraponto, te ajudar a fazer um contraponto na Europa, nos Estados Unidos, a respeito da Lava Jato? Olha, eu estive até recentemente nos Estados Unidos e posso lhe assegurar que a visão predominante nos Estados Unidos sobre a Operação Lava Jato é extremamente positiva. Até porque o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente tentam construir narrativas que são absolutamente fantasiosas, né? Inclusive na linha de que foi uma conspiração norte-americana fundada no DOJ durante o governo Obama, né? E a relação que ocorreu entre o ex-presidente Lula, o governo Lula e o governo Obama não foi das melhores, vamos dizer assim. E esse tipo de narrativa não emplaca nos Estados Unidos, porque você tem lá instituições bastante sólidas. Então, as pessoas têm presente que essa narrativa é falsa, né? Então, às vezes, o que acontece? Se tem espaço em algum veículo de mídia, se tem um espaço com alguma pessoa, com alguma personalidade, mas isso não revela, isso não é um indicativo de que a visão que existe sobre o trabalho que foi feito na Lava Jato é esse. O que existe são algumas opiniões isoladas, dissonantes, mas eu posso lhe assegurar, a visão predominante, né, a visão que prevalece é de que aquilo foi um esforço muito positivo realizado pelo Brasil. Tá? E, Moro, eu tenho certeza que isso também ocorre no próprio Brasil. As Sim. pessoas entenderam a prisão do Lula, apoiaram a prisão do Lula. Nada mudou desde então, exceto o fato de que, depois de anos e anos e anos, ele ganhou um atestado ilegítimo do STF, depois de uma manobra absurda em que decidiram a incompetência do tribunal. E eu não perderia muito tempo discutindo isso daí. Eu acho que o ponto central que deve ser discutido na sua campanha é por que os poderosos continuam impunes no Brasil. Quer dizer, como é que depois de tantos anos, depois de 3 graus de juízo, como disse o Mário, depois de todas as decisões que foram tomadas sobre a competência da Lava Jato para julgar o Lula, como é que depois de tanto tempo, não só os processos foram jogados no lixo, todas as provas foram jogadas no lixo. Acho que isso provoca incompreensão e escândalo da população. E é preciso explicar que, para termos um país um pouco menos bananeiro, não pode haver impunidade. Um poderoso como Lula não pode escapar graças a uma tramóia urdida nos tribunais superiores. Acho que esse é o ponto central. A gente tem que restabelecer a verdade dos fatos. Nunca houve uma cruzada pessoal contra o ex-presidente. O que houve foram investigações que revelaram que a Petrobras foi saqueada. Ou, vamos aqui dizer que a Petrobras não foi roubada como nunca antes na história desse país. O que tinha era um modelo de corrupção, que não era só na Petrobras, também vamos deixar claro. Isso também contaminou outras estatais,
contaminou outros órgãos do governo federal. E isso era utilizado para enriquecimento ilícito, tanto de agentes públicos, por exemplo, diretores da Petrobras, como também de agentes políticos. E também era utilizado para financiamento ilegal. E as provas existem torrencialmente. Os processos que foram julgados, muitas vezes se coloca assim, o Moro julgou, o Moro condenou. Não, não foi nada disso. Eu, atuando como juiz de primeira instância, proferi sentenças em que eu reconheci vários desses crimes. Sentenças essas que foram julgadas também, avaliadas também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Corte de Apelação Federal. 3 magistrados, absolutamente sérios, profissionais, sem qualquer espécie de animosidade pessoal contra quem quer que seja. A grande maioria dessas decisões foi igualmente mantida no Superior Tribunal de Justiça. E aí nós estamos falando de 5 magistrados, profissionais, pessoas sérias. E as pessoas viram as provas, as pessoas sabem a verdade, elas conhecem os fatos. E o brasileiro tem uma verdade fundamental, que é um povo honesto. O brasileiro sabe que roubar é errado. Então, às vezes, apenas o que nós precisamos aqui é lembrar um pouco da realidade dos fatos, porque é tanta mentira, tanta mistificação, que as pessoas acabam muitas vezes até se perguntando, tem justiça no país ou não tem? Roubar é mesmo errado? As pessoas sabem que roubar é errado e as pessoas querem justiça. Essas são verdades simples que não mudam, em que pese todas essas mentiras que são contadas. Agora, você fala que nunca foi pessoal, obviamente, você estava como juiz atuando nesses casos todos, só que depois disso você virou ministro da Justiça, depois saiu, hoje você é alvo, desde então você tem sido alvo de fake news, alvo de narrativas, de um lado os bolsonaristas chamando de traidor, atacando sua família, do outro lado os petistas também atacando você pessoalmente, te chamando de juiz parcial. Você viu todo o seu trabalho indo para o lixo pelas mãos dos ministros do STF. A campanha de 2022 não passa a ser pessoal? Uma pergunta aqui, a do Cláudio, por favor. Posso? Claro. Posso engatar uma pergunta? Claro, É simples. Claro. Em conversas que nós temos com as pessoas e tudo mais, de diversos ambientes, o fato de você ter aceitado o convite do Bolsonaro para integrar o governo dele é muito mal visto. Isso será usado, já está sendo usado contra você. Você não se arrepende de ter aceitado o convite do Bolsonaro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo dele? Mário, respondendo a sua pergunta e também a do Cláudio, coloquem-se na minha posição em 2018. Um novo governo, eleito, o presidente, havia controvérsias em cima da figura do então deputado Bolsonaro? Havia. Mas também não havia uma chance de dar certo. Não houve ali mais de 50 milhões de brasileiros que fizeram uma aposta, uma crença de que poderia dar certo. Claro que muitos ali votaram também porque não queriam que era naquele momento simplesmente dar o aval a todo o modelo de corrupção que vinha do governo dos Partidos Trabalhadores. Você tinha um candidato ali que não fez o meia-culpa. Você tinha o Partido dos Trabalhadores que não reconheceu os erros, como não reconhece até hoje. Mas você teve uma eleição legítima e as pessoas depositaram a esperança. Havia uma chance de dar certo. Eu estava lá como juiz da Operação Lava Jato, entendia que já tinha feito a maior parte do trabalho que me cabia e eu sabia que viria uma reação. Havia conhecido os magistrados da Operação Mãos Limpas, tiveram aqui no Brasil, inclusive, Percamilo Davigo, Gerardo Colombo, o Antônio de Pietro, e todos eles unânimes em me dizer, houve uma reação e que minou, enfraqueceu o combate à corrupção. Fizemos tudo o que podíamos como magistrados, mas ainda assim o sistema revidou. E eu vi no convite uma oportunidade de ir ao governo e consolidar esses avanços anticorrupção. Além de trabalhar em outros temas, como por exemplo combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta, que era o foco do Ministério da Justiça na minha época,
para melhorar a vida das pessoas. Tendo essa possibilidade, eu me vi naquela situação, como é que você vai dizer não à chance de construir um país melhor? E aceitei. Agora, o meu compromisso era com meus princípios, com meus valores e o compromisso também com as pessoas, com os brasileiros e com as brasileiras. Então, permaneci no governo. Quando constatado que o governo havia traído esses compromissos, que o projeto do governo não era consolidar os avanços anticorrupção, quando constatado que o governo não cumpriria aquela promessa de não proteger ninguém contra investigações, eu saí. Eu podia estar lá, no governo, hoje, como ministro. E ministro é um cargo de prestígio, de poder. Né? É difícil você abrir mão de um cargo de ministro, mas é mais difícil você abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Quando eu cheguei nesse momento de dilema, eu saí. Eu acho que isso mostra, né, a credibilidade. Isso mostra que o meu compromisso, desde o momento que eu aceitei o convite do presidente, foi com as pessoas, foi com o projeto da consolidação dos avanços anticorrupção. Não fui ali por poder ou por prestígio. Mas você não respondeu, Mário. O Mário perguntou se você se arrepende. Não me arrependo, Mário, porque eu acho que eu tomei a decisão correta segundo as informações e as circunstâncias da época. Vou lembrar que quando eu aceitei, né, esse convite, houve até um entusiasmo enorme, né, da população. Houve pesquisas que foram feitas que apontaram uma aprovação de mais de 80% da população por eu ter aceitado. E eu ouvi até de pessoas, né, ouvi de pessoas o seguinte: olha, que alívio que você aceitou, porque você, além de tudo também, além de ter a possibilidade de construir esse projeto de melhorar o país, você vai servir como anteparo a roubos, né, autoritários ou posturas que não condizessem com aquilo que a gente chama de Estado de Direito, do governo de leis. Ou seja, eu era um juiz, né? Eu tenho um compromisso com a lei, eu tenho um compromisso ali com a justiça. E eu também me vi dessa maneira, como um garante contra eventuais arroubos do governo. E atuei dessa maneira, até o momento que o presidente resolveu passar por cima das minhas decisões, interferir dentro do ministério, e aí realmente eu vi, não faz sentido mais permanecer, porque a minha presença já não protege nada. E aí eu precisava sinalizar essa ruptura. Deixa eu só, eu queria que você me Moro, respondesse, você só- não me eu só respondeu. queria- Espera só um pouquinho, porque ele não me respondeu aqui, porque... Não respondi? Não, eu te perguntei justamente se, tudo bem, não era pessoal enquanto você era juiz, mas depois de tudo que você sofreu pessoalmente na sua vida, né, na sua vida em família, você teve que sair, você teve que ir para os Estados Unidos, arrumar um outro emprego, a sua vida virou de ponta cabeça, você teve que largar uma carreira, você vem sendo massacrado, né? A gente tem visto aí nas pesquisas o nível de rejeição que existe em relação à sua imagem é fruto dessa narrativa bolsonarista e petista. A campanha de 2022 não passa a ser uma questão pessoal também? Você está num segundo turno com o Lula, por exemplo? Acho que cultivar rancor ou espírito de vingança é algo que faz mal, né? Faz mal para os outros e faz mal para você. Então eu tomei essa decisão de oferecer meu nome, tá, para o país, para esse projeto. E é um nome que não vai estar sozinho, nós estamos construindo isso, tá? Mas eu fiz isso com um propósito de fazer o bem, de não fazer o mal. Então, assim, não cultive esse tipo de sentimento, esse rancor, esse tipo de coisa não é da minha natureza. Então não tem nada disso aqui envolvido. Nunca foi pessoal em relação ao ex-presidente Lula, eu fiz meu trabalho. Como hoje, embora eu esteja frustrado, como a grande maioria dos brasileiros em relação ao governo e as promessas não cumpridas, eu não tenho nenhuma animosidade pessoal, entendeu? Eu não gosto de cultivar sentimento ruim. Acho que isso faz de você uma pessoa, com o tempo, amarga e algo que não traz bem para ninguém. Jogo. Moro, como é que você definiria, e falando então os ataques no Brasil são ad hominem, né, em geral. Então, de fato, é preciso ter um pé, né, na santidade
né? Até para não levar isso para o plano pessoal. Eu acho quase impossível. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes é o seu antípoda, né? Ele, inclusive, ele tem uma atitude bastante ativa, né? No enxovalhar a sua reputação, né? No enxovalhamento da sua reputação, né? Ele, por exemplo, agora em Portugal, afirmou em relação à sua candidatura e à candidatura do Deltan Dallagnol, né, que vocês, na verdade, agora estavam despidos da toga, mas que vocês já faziam política com toga. Então, eu gostaria de entender, essa figura do Gilmar Mendes, ela não o assombra nos seus pesadelos, né? Você não sente nenhuma raiva do Gilmar Mendes? Eu não acredito que você não sinta raiva do Gilmar Mendes, você não xingue o Gilmar Mendes no íntimo. Eu não estou querendo que você faça isso aqui. Aliás, até seria interessante do ponto de vista de audiência, né, Rob? Eu posso fazer por ele, se você quiser. Mas assim, em poucas palavras, como é que você definiria o ministro Gilmar Mendes? Olha, Que foi, vamos lembrar, que foi o condutor, né? O condutor da sua suspeição no STF e que usou prova ilícita, né? Que são as mensagens que foram hackeadas, né? Como reforço argumentativo, né? Ele e outros ministros. Mas ele é e que destruiu também a prisão em segunda instância, né? Pois que gerou toda essa reviravolta na Lava Jato. O primeiro ponto foi a mudança dele de uma hora para outra. Ele que apoiava a prisão em segunda instância e deixou de apoiar num determinado momento, quando o PT não estava mais no poder. A propósito de bilis pessoal. Olha, talvez vocês não acreditem, mas assim, o trabalho que foi feito como juiz, tá? Eu sempre encarei como meu dever, tá? E eu vi esses avanços no combate à corrupção com muita alegria, porque a minha percepção é que o país avançava. Tá? Avançava no sentido de afirmação da justiça. Quem cometeu crime tem que pagar pelos seus crimes, é simples assim. Se você rouba dinheiro público, você tem que ser punido, você não pode ser premiado. O que era a realidade do Brasil, mas mudou durante a Lava Jato. Infelizmente, nós temos visto retrocessos nesse sentido. Tá? E também por entender que o combate à corrupção permite que nós tenhamos políticas públicas mais eficientes e que nós possamos avançar também nas reformas necessárias para nós melhorarmos a vida das pessoas. Então eu via com bastante felicidade isso, mas eu nunca vi isso como um projeto voltado para mim, nunca foi um projeto pessoal, foi um projeto de construção, de melhoria das instituições. Quando eu vejo esses retrocessos, seja vindo do Congresso, seja vindo do Presidente da República, seja vindo do STF, né? E aqui vamos também dizer que existem vários ministros do STF comprometidos com o avanço do combate à corrupção, ministros com decisões e discursos bastante sólidos. Vou destacar aqui um ministro, não vou ficar nominando, porque isso é um pouco complexo, mas o ministro Luiz Fux, por exemplo, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem um discurso muito consistente e decisões bastante firmes em relação ao combate à corrupção. Tá? Então a gente não pode também fazer essa generalização. Mas vi esses retrocessos com tristeza, mas jamais trato essas questões do ponto de vista pessoal. Eu tenho uma grande admiração, né? Talvez até por estar presente até pouco tempo nos Estados Unidos, mas mesmo antes, nós podemos fazer um comparativo com a nossa época atual, essa polarização excessiva, com que os Estados Unidos vivenciou na época da Guerra Civil, né, em que havia a questão da abolição da escravidão, houve a Guerra de Secessão, e aquilo gerou muito rancor, muito mais do que nós temos hoje no Brasil. Graças a Deus não temos nenhuma guerra civil. Quando houve a vitória, né, da União frente à Confederação, o que você poderia ter? Você poderia ter um banho de sangue, né? Você poderia ter a vingança, a retaliação. Mas aí você tem um líder, né? Você tem uma liderança que diz, olha, nós precisamos reconstruir o país, né? Nós precisamos tratar a todos sem malícia e com caridade, né? Que era o Abraham Lincoln. Então acho que esse tipo
de movimento, que é o movimento que nós precisamos hoje, quando nós vemos esse país dividido, pelo menos do ponto de vista político. É a política contaminando as pessoas comuns, gerando animosidades. Então nós precisamos ter um discurso de conciliação, o que não significa aí, que eu acho que é um erro, que muitas pessoas, quando falam em conciliação, esquecem que nós precisamos ter também princípios, valores, e nós precisamos ser vigorosos. Agora, nós não devemos ser agressivos. Então, assim, a minha opinião sobre fulano X ou fulano Y, eu acho que não importa tanto. Agora, eu sim vejo com tristeza o enfraquecimento do combate à corrupção, mas não vou tratar essas questões do nível pessoal. Justiça e conciliação. Deixa eu aproveitar o Moro. gancho. Só um pouquinho, Cláudio. Oi. Cláudio, só um minutinho. Eu entendi, Moro. Tá. Para você, então, Gilmar Mendes é o general Robert Lee, né? O general sulista. Tá certo. Essa comparação, essa circunvolução, né, em relação à guerra de secessão. Bom, mas ele... O general Lee é uma pessoa, embora tenha um revisionismo histórico, mas é até uma pessoa que foi admirada pelos seus talentos militares, né, nos Estados Unidos. Claro que ele estava do lado errado daquela guerra, a causa era errada, não é? Mas era uma pessoa que ainda tem uma admiração em certos setores. Mas ele não sugeriu... Olha aqui, sem dúvida o Gilmar Mendes tem muitos talentos militares. E do lado errado também. E do lado errado. Mas o Lee não sugeriu o semipresidencialismo quando você entrou em campanha. O que você acha dessa proposta? Inclusive é a grande pauta do tal do Fórum de Lisboa desses últimos dias, que ele está reunindo. Ele diz que é um fórum jurídico, mas convida todos os políticos, inclusive vários deles réus, né, da Lava Jato, todos eles reunidos em Lisboa, discutindo o semipresidencialismo. O que você acha dessa história, esse semipresidencialismo? Nós temos uma tradição no Brasil que é o presidencialismo, desde a República. Né? Na minha vez, vamos discutir. 1891. E é um modelo que tem os seus problemas, certo? Mas pode funcionar. Nós temos a experiência lá dos Estados Unidos. O que eu sinto é que as eleições, as pessoas querem escolher, né, o mandatário maior. Nós tivemos o movimento da direta já, lá em 1900, no meados da década de 80, que foi algo que atraiu milhões de pessoas nas ruas. Tinha também, evidentemente, a bandeira da redemocratização, mas era muito fundada na possibilidade de escolher o presidente. Não acho que essa proposta do semipresidencialismo vai ser algo atrativo para as pessoas. O que o cidadão brasileiro vai entender é que estão tirando o direito dele de escolher a liderança do país. Claro que a liderança tem que trabalhar com o Congresso. Isso é importante, tem que ter o diálogo, certo? Agora, eu tenho minhas dúvidas se você concentrar o poder executivo na mão de uma espécie de primeiro-ministro no Congresso, se seria realmente uma decisão sábia, porque nós temos aí um multipartidarismo